um apontamento, não. É porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender o que é percepto, o que é afeto. Né? Se eu pudesse Uhum. elaborar, né? Claro, claro. Os perceptos não são percepções, né? Não tem a ver, porque às vezes não me parece, aí de fato o pessoal ele se confunde. Percepto nada tem a ver com percepção. O percepto é um mundo, é um cenário que é produzido por um determinado agenciamento. Eu vou citar um exemplo. Vocês já devem ter escutado a música Garota de Ipanema, por aquilo, né? Ou seja, ver aquela mulher passando foi um acontecimento, né? Isso o afetou de tal forma, desterritorializando-se, enchendo ele de intensidade, e a partir daí ele vai inventar um mundo com aquele acontecimento, enquanto uma contra-efetuação daquele acontecimento. Essa contra-efetuação se dá na produção desses perceptos. Então, o percepto é essa própria potência da música. É esse cenário da garota andando, mas é um cenário sonoro, veja, é na música, né? Tipo, aí você já imagina ali um pouco aquela passeando na praia, né? Quando você vê também, essa bossa nova é muito isso, né? O barquinho, né? O barquinho vai, né? Isso são perceptos, né? Quando você lê o 15, né, você tem perceptos da seca, né? É como ele inventa. Veja, é a invenção de uma sensibilidade, né? Que não é subjetiva, né? Por quê? Porque ela tem essa produção da materialidade da própria arte, né? No caso da música, o som, né? No caso da pintura, a tinta, né? As cores. E da mesma forma que o devir, o afecto é o devir, né? É a produção de existência, né? O Deleuze fala muito, por exemplo, do devir cadela, da pentesileia, né? De como ela se... Não é que ela é uma cadela, mas ela captura uma intensidade de uma cadela, né? É um devir cadela, não é uma cópia, é uma intensidade. Por exemplo, a gente assistindo o filme A Substância, aí eu comentando com os meninos que tem um momento que cai, tem uma música aqui, no pescoço do personagem lá, filho da égua, que estava conversando com a Demi Moore, né? E aí, quando essa música cai dentro de um copo de vinho, né? E ela tá agonizando ali. Aí a personagem olha para a música assim, olha para a música, fica naquela coisa. O que é aquilo ali? É esse um devir mosca, né? Veja, não é que ela esteja imitando a mosca, é que existe uma ressonância entre a agonia da mosca e a agonia dela, né? Essa é a ideia, né? Devir não é imitar, mas é quando você produz uma ressonância, né? A morte, a agonia, né? Isso coexiste, né? Na relação dela com a mosca, né? É uma comunicação intensiva nesse sentido, né? Do mesmo jeito que nos quadros do Bacon ele tinha essa relação, né, com a carne pendurada lá morta, né? A mortalidade do animal, né? Então é nesse sentido, né? Esses modos de existência, né? Esses devires, né? Então, afecto e percepto, né? Compõem o que o Deleuze chama de blocos de sensações, né? É quando ele vai tratar mais da questão da arte, né? Beleza? Mas aí ele vai falar, ó, mas que o filho fosse monstruoso também representava uma necessidade, porque era preciso passar por toda espécie de descentramentos, deslizes, quebras, emissões secretas que me deram muito prazer. Meu livro sobre Bergson me parece exemplar nesse sentido. Né? O que é que o Deleuze está falando? Do modo como ele enraba os filósofos, né? Deleuze escreveu um livro sobre Kant, né? Quer dizer, um cara, né, ali do auge né, da filosofia, né, iluminista, né? Mas não é o Kant, né? Se você lê o Kant mesmo e lê o Kant do Deleuze, não é a mesma coisa, né? Nem mesmo Foucault, que parece com ele, quando você lê o livro do Deleuze sobre Foucault e lê Foucault, você vê, pô, não é bem isso, né?
Mas não importa, né? Porque ele não quer fazer uma cópia, né? Nem um comentário, ele quer fazer um monstro, né? Então, é como Foucault serve para Deleuze. Né? É como Leibniz, né? Que ele escreveu um livro sobre Leibniz também, serve para Deleuze. É como Bergson serve para ele. Então, é por isso que ele chama de rabá, né? Você vai produzindo essas monstruosidades, né? Monstruosidades em relação ao que é o modelo. Ele não quer fazer uma cópia, né? Ele quer produzir a diferença. Quem quer fazer uma cópia é o pessoal da filosofia da representação, né? Que tem um modelo ideal, a razão, né? Que vai nos levar a esse lugar melhor, né? Então, a ideia é um pouco essa, né? Misturando com Puss, eu gosto de pensar em razões moleculares, né? Razões éticas, razões que se desenvolvem no próprio acontecimento, né? São essa a ideia de uma cartografia mesmo, né? De a partir das experiências você fazer pequenas generalizações, né? Isso é importante, né? Filhos pelas costas, essa ideia também é muito legal, né? Veja, se nascer vai ser uma coisa muito estranha, né? A ideia é não parecer mesmo com pai nem com mãe, é uma monstruosidade, né? Isso é muito importante, tanto para entender a filosofia dele, né? Como para entender como ele pensa também os processos de subjetivação, né? Como dobra, né? Ele pega essa ideia do Leibniz, né? E mistura com Foucault, né? Na terceira parte do livro dele sobre Foucault, que é a parte da história da sexualidade, né? Que ele vai capturar, dos cuidados de si, do processo de subjetivação, ele vai pensando essa relação de subjetivação como dobra, né? Porque a grande questão é, o Foucault estava analisando as relações de poder, né? No Foucault 2, por assim dizer, né? Como essas relações de poder vão produzindo sujeições disseminadas pela sociedade, né? Na escola, você tem esse dispositivo disciplinar, de ordenação dos corpos. Aí você vai para a fábrica, tem esse dispositivo também que é atualizado lá, né? No hospital, da mesma forma, né? Ou seja, essa sociedade que ele chama de disciplinar, né? É a atualização dessa lógica de sujeição dos corpos nas diferentes instituições, né? Porque nós somos constituídos pelo poder. O poder produz a nossa sujeição, o que a gente deseja, né? O desejo enquanto falta. Só o que aqueles criticam é exatamente essa ideia do desejo ser uma falta. Porque o desejo enquanto falta está relacionado a uma mediação, ou seja, a uma representação, né? Então, o desejo como falta para ele está dentro dessa lógica da sujeição das relações de poder, né? Então, qual é a sacada? É fazer o poder agir sobre si mesmo, né? Na primeira dimensão da esquizoanálise, ele vai chamar de fazer a raspagem, né? Ou seja, é preciso se destruir, né? Porque você é composto por essas relações de sujeição, né? Então, esse movimento de dobra sobre si mesmo, né? De autodestruição, mas autodestruição criativa, né? Aí vem Nietzsche, né? É que interessa Nietzsche para ele, né? E a ideia do devirativo, né? O eterno retorno da potência, né? Essa capacidade de a todo momento se destruir, se reconstruir, né? E quando a gente pensa na nossa sociedade, né, altamente guiada por esse desejo, né, que ele vai chamar de sociedade de controle, sociedade da dívida, né? Você tem essa sociedade do consumo que produz esse desejo, aí para você comprar você tem que trabalhar, e tem que trabalhar mais para pagar, né? Sociedade do endividamento, né? Depois o Bill Churran vai capturar, né, essa ideia para trabalhar lá na psicopolítica, né? E então a ideia é fazer o poder, fazer essa torção do poder, né? E é isso que ele está falando dos autores, né? O que ele faz dos autores. Ele não se subjuga aos autores. Veja como existe uma relação do modo como ele usa o procedimento dele, de construção da filosofia dele, como o modo que ele sugere para entender os processos de subjetivação. Trata-se sempre de torcer, né? De capturar, torcer, produzir monstruosidades, inclusive sobre si, né? Quando ele vai falar dos processos de subjetivação. Produzir monstruosidades de si, né? Para inventar, então, um desejo que seja experimental, né? E não subjugado,
né? É que ele vai fazer a diferença entre poder e potência, né? Poder está sempre relacionado com interesse, né? Um interesse que já foi capturado pelos sistemas ideológicos, né? Enquanto a potência, enquanto experiência, enquanto produção de fato desejante, né? Ela pulsa a partir dos encontros, dos acontecimentos, né? Das experiências, né? Então, uma coisa que eu achei legal e que eu tinha até esquecido desse texto é como ele vai falar que é a questão do nome próprio, né? Vai ter tudo a ver com isso. Ó. Dizer algo em nome próprio é muito curioso, pois não é em absoluto quando nos tomamos por um eu, por uma pessoa ou um sujeito que falamos em nosso nome. Isso é muito legal, né? O nome próprio não é o eu e nem é o ego, né? Que está dizendo aqui. Porque esse eu e o ego, ele é feito de um processo de sujeição. Quem é você? Eu sou um professor, sou um psicólogo, eu sou um professor de letras, né? Quer dizer, tudo isso está dentro do regime do que ele chama das palavras de ordem, né? Ao contrário, isso naquele que a gente até discutiu no mestrado, né, Eric? Exatamente. Né? O que é o autor, né? É um texto muito legal do Foucault, né? Ao contrário, o indivíduo adquire um verdadeiro nome próprio ao cabo do mais severo exercício de despersonalização. Olha como essa ideia é legal, né? A personalização significa que para o Deleuze, seguindo Foucault, significa sujeição. Aquilo que dizem que o indivíduo é, né, enquanto ser singular, na verdade, é efeito do poder. Então, na verdade, o verdadeiro nome próprio tem que passar pela própria despersonalização. Né? Ou seja, a fragmentação do discurso do poder. Quando se abre a multiplicidades que o atravessam de ponta a ponta. As intensidades que o percorrem. Né? Ou seja, abrir as percepções para as coisas vibrarem e nos dessujeitarem, despersonalizarem. Né? O nome como apreensão instantânea de uma tal multiplicidade intensiva. É o oposto à despersonalização operada pela história da filosofia. Olha essa distinção como é legal. Uma despersonalização de amor e não de submissão. Aqui é que está a chave, né? Ele vai fazer uma contraposição, né, a essa despersonalização ou de amor e, por outro lado, de submissão. A de submissão é a despersonalização regida sob a lógica da massificação do poder, né? Da criação desses grandes modelos. Enquanto o amor é o contrário, é o da singularidade. Né? Estamos falando do fundo daquilo que não sabemos. E isso é o que é o mais legal, né? O indizível. Do fundo de nosso próprio subdesenvolvimento. Tornamos-nos um conjunto de singularidades soltas, de nomes, sobrenomes, unhas, animais, pequenos acontecimentos. O contrário da vedete. Eu lembro que uma das críticas que fizeram para ele foi dizer que ele é vedete. Né? Essa aí foi porque ele estava começando a ficar conhecido, né? E tal. Papo é pop, né? Não poupa ninguém. Então, isso aqui é interessante, né? Como você vai pensando que isso é uma colagem, né? Singularidades soltas, nomes, sobrenomes, unhas, animais, né? Quer dizer, você vai montando essa monstruosidade, né? O que mais, gente?